aquilo que Salomão teve. Ele falou que ele teve tudo que os olhos dele desejou. Mas o dia que ele abandonou essa palavra, tudo perdeu o valor. Tudo perdeu o valor. Nada faz sentido sem ele, porque a qualquer momento nós vamos nos deparar com ele, com a ausência dele, daqueles que não entenderam o sentido dessa vida. Essa vida só existe porque nós temos um propósito. E o nosso propósito é que levar a palavra de Deus, as boas novas do Messias Yeshua, que é do nosso Senhor Jesus. As boas novas, a nova forma que o Senhor Deus tem de transformar as pessoas justas, pessoas pecadoras em pessoas justas. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós temos feito estudos aqui nessa comunidade e tem sido uma bênção. Porque nós temos visto a transformação de Deus. É como eu disse, nada pode te mudar. Você pode ficar expert em diversos assuntos. Você pode se transformar na pessoa mais estudada dessa nação. Mas nada vai transformar a sua vida verdadeiramente como essa palavra. É verdade. Somente ela vai te transformar num lavado e remido, em alguém justo, em alguém fiel, em alguém que realmente vive uma vida de fidelidade a Deus. Porque todo o resto, se o Senhor te der, que bênção, é uma bênção. Mas sem Ele tudo se torna perda. E é como Salomão disse: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, porque sem Deus de verdade, tudo se torna mera vaidade. E é como correr atrás do vento, você vai alcançar aquilo que você quis, sem Ele, mas você vai dizer: o que é isso? Por que eu alcancei isso? E um vazio toma a alma daqueles que não conhecem a Deus. Aleluia. E sabe qual o caminho daquele que alcançou muito, porque correu atrás de muita coisa sem Deus? Geralmente é o suicídio. Porque ele vê que ele queria aquilo demais e ele alcança aquilo, mas aquilo se torna tão sem sentido e há um buraco tão grande na alma dele que nada pode preencher. Porque somente o Senhor pode preencher. Aleluia. Mas somente não é simplesmente um clamor, o Senhor é viver uma vida com o Senhor. Aí sim o seu estudo vale a pena, aí aquilo que você faz vale a pena. Fora isso, tudo se torna como correr atrás do vento. O que é correr atrás do vento, gente? É nada. Então nós vamos aprender um pouco mais da palavra essa noite. Glória a Deus, aleluia. E essa palavra, a Bíblia diz que cada dia que nós estudamos essa palavra, é como que nós olhássemos para o espelho e que nós conseguimos enxergar algo que está errado em nós. É como se tivesse um risco assim no meu rosto, o cabelo tivesse atrapalhado e a gente olha no espelho: peraí, eu vou ajeitar isso aqui. Na verdade, nós vamos ajeitar a nossa vida. A palavra é como um espelho, ela vai refletindo e nós começamos a olhar para aquela imagem e a gente fala: pera, tem algo errado aqui. Não está no padrão do Senhor Jesus, não está no padrão do Messias. E nós começamos a, de glória em glória, reparar esse erro, esse defeito, aquilo que a gente vê claramente. O Senhor vai tirando as nossas escamas. Isso, gente, não é de uma vez. Por isso que nós precisamos ler e reler a palavra, porque é de glória em glória. Nós não suportaríamos, porque o nosso caráter precisa ser moldado. Aleluia. Dia após dia. Glória a Deus. O Senhor não cria filhos mimados, que Ele aceita hoje o Messias Jesus como Salvador e pum, Ele lança uma varinha e aquele que roubava, ele simplesmente muda o caráter. Não, é necessário que a palavra entre e que ele entenda: eu roubava do meu irmão, eu era invejoso, eu tinha uma distorção no meu caráter, eu desejava mal, eu matava na minha mente as pessoas, ou até mesmo, não sei, talvez realmente você já matou alguém, mas Deus, Ele vai mudando de glória em glória. Aleluia. E quando nós olhamos para trás, há coisas que nós abandonamos que a gente nem vê, a gente hoje já fala: meu Deus, hoje isso
difícil para mim, é tão fácil dizer não. É verdade, Deus. Amém? E hoje nós vamos entender algo muito tremendo sobre duas palavras que as pessoas confundem muito. Eu vejo que principalmente no meio cristão, na comunidade de Deus, as pessoas confundem. Existem duas palavras que se chamam ser testado, ser provado. Aliás, três palavras, e tentação. Eu sempre escuto tantas coisas que quando eu leio na palavra eu não condiz com o que a palavra diz. Na verdade, tem duas palavras que elas divergem uma da outra, que é a tentação e a provação. Quantos aqui já pensaram que tentação e provação fossem a mesma coisa? Eu, um tempo atrás, eu até achei que tentação e provação fossem a mesma coisa. Há uma grande diferença. Aleluia. E hoje nós vamos entender a diferença entre tentação e provação. Pastor, é ser testado, ser provado, o quê? Não, o testado nós vamos falar daqui a pouco, porque na verdade ele inclui os dois. Nós vamos ver o que é tentação e o que é provação. Primeira coisa que nós vamos aprender: a tentação jamais vai vir de Deus. A tentação sempre ela vai vir de nós mesmos, dos nossos desejos. Vamos abrir lá em Tiago 1. Tiago 1, 12. Vamos lá em Tiago 1, 12. Nós vamos entender o que é tentação. Aleluia, Jesus. Todo mundo abriu? Vamos ler lá em Tiago 1, 12. 12 e 13. Amém, Jesus. Olha só o que ele fala. Quão abençoado é o homem que persevera quando tentado, porque depois de ter passado pelo teste, será coroado com a vida que Deus prometeu para os que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: estou sendo tentado por Deus. Então nós não podemos dizer que nós estamos sendo tentados por quem? Por Deus. Deus não tenta ninguém. Ninguém, ao ser tentado, diga: estou sendo tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo não tenta ninguém. Olha só que coisa. Eu pensava que ser tentado podia ser também por Deus e a gente passava no teste. Não, na verdade, tanto a tentação como a provação são testes. Mas tentação não vem de Deus, não é Deus que coloca no nosso caminho. A tentação é algo que nós mesmos criamos através dos nossos desejos malignos. Quando nós sentimos aquela inveja por alguém que a gente acha que nós tínhamos mais condição de receber algo, se a gente alimentar aquilo, gente, entenda uma coisa: qualquer um de nós pode ter um sentimento de inveja. É normal, nós somos humanos. Mas o que nós não podemos é manter esse sentimento. Nós temos que expulsá-lo, que expurgá-lo da nossa vida através do nome de Yeshua. Nós temos que dizer: meu Deus, eu não aceito. Olha, eu estou vendo aquela irmãzinha ali. Eu estou vendo que a Ivani está alcançando, comprou um carro novo dela. Pai, eu tenho trabalhado mais que a Ivani. Como que pode? Quantas vezes a gente não pensou que a gente tinha mais possibilidade do que outro? Isso é inveja. É verdade. Nós podemos sentir isso, mas o que nós temos que fazer? Quem está me tentando? Não é Deus. É o meu desejo, que eu queria ter um carro igual dela. Eu queria, algo estava escondido em mim. Havia um desejo. Então quem foi tentado? Foi tentado pelo próprio desejo. Satanás, sabendo dos nossos desejos, ele usa, ele fala: olha lá, Ivani, nunca fez nada na vida. E olha o carrão que ela está andando. Sempre foi uma mulher desleixada, mas olha o marido dela, como trata ela. Eu falo: Senhor, eu faço tudo pelo meu marido, mas a Ivani é bem tratada e eu não sou. Como pode? Olha o que Satanás cria. A tentação ela é gerada em nós através dos nossos desejos, e Satanás, usando e sabendo que nós desejamos algo, ou
ver agora, ele usa o adversário, mas a única coisa que pode vencer a tentação é conhecer a palavra de Deus. Glória a Deus. Quem não aleluia. conhece a palavra de Deus, gente, eu vou dizer, é impossível vencer a tentação. Ele vai cair no adultério, ele vai cair na mentira, ele vai cair na inveja, e nesse pecado, possivelmente, ele será amarrado pelas forças do mal. E ele não vai suportar, e ele não vai passar no teste. Porque tanto a tentação quanto a aprovação se tornam testes na nossa vida. E aí está a palavra teste, velho, que eu falei. A palavra, tanto a tentação como a aprovação são testes. Porém, Deus não tenta ninguém. Portanto, o ímpio pode sofrer tentação. O justo também pode sofrer tentação. Mas a provação, nós já falamos aqui, somente os filhos de Deus são provados. Glória a Deus. Aleluia. Os filhos Glória a das Deus. trevas não são provados porque eles já estão condenados. Quem não vive uma vida santa com Deus e não se arrepende do seu pecado, já está condenado, portanto ele não é provado. E se até o bem que ele recebe se torna condenação para ele. Nós vamos ver isso agora na vida do próprio Senhor Jesus. Vamos abrir lá em Mateus 4. Vamos ver o que aconteceu com Jesus e como ele venceu. Então o justo, nós aprendemos que a tentação, ela não é Deus quem a cria. São os nossos desejos e os nossos desejos nos fazem cair nela, cair na tentação. E o adversário, Satanás, eu prefiro falar adversário, eu vou colocar Satanás. E quem vai lançar a tentação é Satanás, jamais vai ser Deus. Está lá em Tiago 1:12. E depois vocês leem isso com muita calma para vocês verem. Deus não é tentado pelo mal, ele não fica com vontade de praticar algo errado, entende? Quem tem esse desejo é somente o adversário. E ele, como ele está aqui para testar a nós nas tentações, ele é que nos leva à próxima tentação. Então vamos ver lá. Olha só quem foi tentado pelo diabo. Então o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo adversário. Depois de Yeshua ter jejuado durante 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O que ele sentiu? Fome. Satanás observou. Ele está com fome. Fome é uma fraqueza. Se você está jejuando, a fome é uma fraqueza. Ele vai observar as nossas fraquezas. Ele estava observando Yeshua. Gente, o Filho de Deus estava sendo observado por Satanás. Ele falou, opa, agora que eu vou pegar ele, ele sentiu fome. Olha só, Yeshua sentiu fome. Após jejuar 40 dias e 40 noites, o tentador se aproximou e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Olha, gente, o que ele fez? Ele pegou a fraqueza de Jesus naquele momento. Jesus estava fraco. Quando a gente está com fome, quando a gente está cansado, quando a gente sente tristeza, nós estamos numa fraqueza. Por isso que Paulo fala que aquele que tem Deus, quando está fraco, é que está forte. Aleluia. Porque conhece a palavra. Glória a Deus. Porque Satanás jamais vai te testar sem usar a palavra. Ele usa a palavra de Deus. Olha o que ele disse. Você conhece a Deus. Se você é o Filho de Deus, peça que essas pedras se transformem em pães. Aí o que Jesus falou? Mas ele respondeu: as Escrituras dizem, o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glória a Jesus, Deus. para ele responder assim, ele
Leia, gente, para vocês verem que Jesus jamais falou nada que não fosse na palavra de Deus. Olha só, o que está falando a palavra? 8:3. Amém. Glória a Deus. Lembrem-se, ele os humilhou. 8:3, tem 8:2, deixa eu achar 8:3. Te humilhou. Olha só, vou ler a partir do 2. Lembrem-se de todo o caminho pela qual Adonai os guiou nesses 40 anos no deserto, humilhando e testando, não tentando, tá? Testando, com o objetivo de saber o que estava em seu coração, se vocês obedecerem os seus mandamentos ou não. Ele os humilhou, permitindo que vocês se tornassem famintos, e então os alimentou com man desconhecido, porque por vocês e por seus antepassados, para fazê-los entender de quê? Que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Adonai. Olha o que Jesus respondeu. Ele respondeu com a palavra. Você não pode vencer a tentação lançada pelo inimigo com o seu conhecimento pessoal e secular. Eu sei 4 idiomas, eu sou muito boa em várias matérias, eu sou formada em Direito, Teologia e sei lá mais o que. Eu vou vencer aqui. Se você não estiver respondendo dentro da palavra, gente, eu estou afirmando, você vai cair na tentação. E Yeshua venceu porque ele falou a palavra. Ele disse, Deuteronômio 8:3, ele se lembrou do povo no deserto e disse, Satanás, eu não vou pedir para transformar isso em pão, sabe por quê? Eu estou com fome, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas se ele tivesse enchido de arrogância, possivelmente ele tinha caído. É verdade. Ninguém pode vencer a tentação se não tiver conhecimento da palavra de Deus. Se você não estudar essa palavra, se você não ler essa palavra, se você não buscar a resposta nessa palavra, você vai cair toda hora em tentação. Verdade. Você vai toda hora, meu Deus, eu menti ontem, eu estou mentindo hoje, e já estou planejando uma mentira para amanhã, eu estou devendo todo mundo, eu sou caloteiro, eu compro e não pago. Isso tudo é tentação. O inimigo coloca no seu coração que você não tem o suficiente, você vai lá, compra, sabe que não tem condição de pagar e não paga. Você entende que a palavra de Deus precisa estar no nosso coração, a tal ponto de você olhar uma coisa e dizer, eu não vou me apossar disso porque eu não tenho condição, mas eu creio, pela glória de Deus, que eu amanhã vou trabalhar e vou alcançar. Amém, Jesus. Se você não souber a Deus. palavra, infelizmente o cristão tem caído muito por isso. Ele não sabe a palavra, ele escuta a palavra, mas ele não conhece a palavra. Ele é um cristão terceirizado na fé. E a maioria, eu posso dizer sem medo nenhum, eu tenho muito temor da palavra, a maioria dos líderes hoje pregam algo pessoal, não é a palavra de Deus. E você não sabe. Se você não sabe, você vai cair. Vamos continuar. E Jesus respondeu, o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então ele citou a palavra que estava lá